Semana, em nome de Jesus. Pessoal, ó, ainda dá tempo. Pega o link, manda para alguém que você acredita que precisa estar aqui, que você acredita não, que você tem certeza que precisa estar aqui, né? Vamos começar a semana com a melhor parte, com a melhor porção, né? Quem puder abrir as câmeras aí, por favor, né? E vamos orar ao Senhor, pedindo, né, que Ele continue abençoando os nossos apóstolos que estão lá na viagem em Dallas, tá lindo, né? Grandes novidades virão aí, em nome de Jesus. Muitas bênçãos ocorrendo naquele lugar, né? E tenho certeza que nós, né, receberemos essa porção também, né? Porque a unção, tudo que eles recebem escorre sobre nós. Glórias a Deus por isso, né? Que seja cada vez mais um tempo de, de sabedoria, de prosperidade lá para eles e que eles retornem, né? Na paz, na tranquilidade do Senhor. Amém? Então, quero pedir, bom dia, bom dia. Ó, o Marcelo dando um oizinho para Rose. Foi um oizinho para Rose ou um oizinho geral, pastor Marcelo? Eu vi, viu? Eu tô aqui, ó, só de olho. Que bonitinho. Que lindo, que lindo. Então vamos lá. Quero pedir para vocês fecharem os olhos, se conectarem com a presença do nosso Pai, que tanto nos ama, né? Para que a gente possa começar aqui o culto. Então, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos o teu santo nome nessa manhã de domingo, Senhor. Entregamos a Ti, Pai, todas as nossas preocupações, todos os nossos desafios, pois sabemos que ninguém cuida e protege melhor do que o Senhor. Tu conhece as nossas lutas e sabe exatamente o que passa no coração de cada um de nós, Pai. Por isso, eu te peço, Pai querido, cuida da mente, cuida do nosso coração, cuida de cada um que está aqui hoje. Derrama sobre nós o seu discernimento e a sua sabedoria para que nós estejamos preparados para receber as tuas estratégias, Senhor, as estratégias do céu. Abre o nosso entendimento, leva a nossa mente cativa, Pai, ao teu trono. Nós queremos estar atentos, Senhor, e presentes para receber os sinais e a direção que o Senhor tem nos mostrado a cada momento e que muitas vezes a gente acaba deixando passar. Nós pedimos também, Senhor, por todos que irão ministrar hoje a abertura, no louvor, na palavra, enche cada um, Senhor, de intrepidez e ousadia para que eles possam entregar exatamente a porção que o Senhor preparou para todos nós esse domingo, Senhor. E que eu quero também pedir, Pai, que o Senhor cuide das nossas famílias, cuide das nossas casas, dos nossos trabalhos. Quero derramar, Senhor, em tuas mãos, Pai. Blinda, Senhor, blinda a nossa mente, o nosso coração e a nossa caminhada, para que nós possamos estar atentos e presentes. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Passar a palavra para abertura. Lídia, é contigo. Bom dia, obrigada, Renata. Uma oração abençoada. E engraçado que eu tô vendo aqui a Roberta, né, pedindo para entrar, e o nome dela é Dala no final, aí, Dallas, né? Então já conecta aí com o som. Gente, é sempre uma responsabilidade muito grande trazer uma mensagem aqui para vocês. E eu acho que fica até repetido o que todos nós falamos aqui, que a gente fica aguardando ali vir do coração de Deus. Porque se eu fosse pensar em todos os temas que eu pensei na última semana, teria aqui vários temas. Mas eu queria começar com uma provocação. Quem aqui tem aquele livro na prateleira que já adquiriu há muito tempo, ou que foi um presente, ou que você comprou no aeroporto em uma viagem, mas que ainda não leu? Faz assim, todos nós, né? Glória a Deus que a gente está abençoando a vida aí dos autores, mas ainda não chegou o momento da leitura.
Ontem à tarde, eu acho que vocês viram no grupo, nós tivemos um momento muito gostoso com um café em comunhão. E eu trouxe essa reflexão para Rose, principalmente, né, Rose? A gente conversou sobre isso. Eu teve um evento de casais do Aliançados e eu ganhei um livro no sorteio. Esse livro aqui acho que não dá para ver, né? Porque tem o fundo, mas o nome dele é Negócios Ilimitados. E eu já fiz uma abertura aqui e mencionei o autor no início do ano, quando eu comecei a ler. Só que eu ganhei esse livro no ano passado e eu só comecei a ler esse ano. E assim que eu fiz essa mesma pergunta para Rose, eu falei: "Não, mas tá tudo bem, Rose. Que bom que você não leu esse livro aí que você tem guardado, porque não era o momento da leitura. Você só vai ler esse livro que você comprou no aeroporto, na viagem, ou que você ganhou no momento certo." E eu comecei a ler esse livro, Negócios Ilimitados, Memórias do Reino Vindouro, justamente pela conexão da MBA, dessa questão de os negócios estarem conectados com a nossa vida cristã, que o nosso meio profissional, né, que é a grande missão da Companhia de Daniel, é conectar tudo isso. Só que eu não consegui, gente, ler ele assim direto. Aí eu parava em um capítulo e eu começava a me criticar. Nossa, mas por que, Lígia? Você parou? Você está gostando tanto desse livro? Aí eu voltava a ler o livro. E, gente, era assustador. Se eu tivesse lido isso antes, talvez não fizesse tanto sentido naquele momento que eu estava lendo. E eu tinha guardado esse capítulo para ler antes. E eu vou compartilhar um pouco dele com vocês, que é dê, mas guarde o seu coração. Eu vou repetir. Dê, realmente com, né, o acento circunflexo, mas guarde o seu coração. E vou continuar com reflexões. Quando a gente escuta assim, ó, lá no final do culto, ou quando a gente recebe um convidado, que os nossos apóstolos, os nossos pastores, né, os nossos ministradores falam assim: gente, vamos fazer uma oferta de fé. Se vocês, né, recebem essa palavra, vamos selar essa palavra com uma oferta de fé. Eu confesso que já tiveram momentos que eu fiquei: ai meu Deus, mas será? E eu tenho que dar quanto? Aí quando vem aquele valor alto, eu, misericórdia, Jesus, tem certeza? Vamos negociar aqui. Quem já passou por isso? Eu passo toda vez. Toda vez. Agora eu já não tô passando, que eu, antes de murmurar, eu falo assim: tá certo, eu já entendi, é esse valor. E fico quieta. Mas eu confesso que isso parece que é algo humano, sabe? Que às vezes vem da nossa carne. E, gente, esse livro, o autor, o nome dele é Gunnar Olsson. Ele é da Suécia. Ele testifica vários momentos que ele precisou fazer uma oferta de fé e o quanto isso se multiplicou. Só que ao mesmo tempo, a gente tem às vezes a frieza humana de achar. Obrigada, Alex. A gente tem a frieza humana de achar que é assim, ó. Ah, eu vou dar isso porque é uma oferta de fé e vai chegar isso tudo para mim. Só que ele explica que existe um processo para que essa oferta não seja legalista, humana, sem a comunhão com o Espírito Santo. E um dos primeiros aprendizados, e aí a Mirella falou semana passada, assim, que primeiro ministra na gente, para depois a gente conseguir compartilhar com vocês. E isso tem sido ministrado fortemente. Eu compartilhei com meu esposo, com Alex, sobre doação, sobre dar e receber. Só que a partir desse capítulo eu entendi que existe um processo e eu queria compartilhar esse processo com vocês. O primeiro é a gente examinar o nosso coração. Já estão assim com duas palavras que o João traz, que ele fala sobre cura, sobre perdão, e às vezes a gente não conecta com a escassez que a gente está vivendo. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Quando sobra comida aqui, eu faço uma marmita, um marmitex, como São Paulo faz, né? Lá no Ceará é marmita. Faço um marmitex, vou compartilhar.
Nossa, quando eu vejo uma criança sozinha, eu compartilho meu tempo, eu brinco com ela. Ou então, quando eu vi alguém passando necessidade, eu sou fiel. Sempre que falo sobre a oferta de fé, eu sou a primeira pessoa a fazer o Pix. Pergunto logo, Karina, corre, manda aí um número, manda só o número, ou manda a imagem. Não, não é assim, gente. Não é dar e receber. Primeiro a gente tem que examinar. Lembra aquela pessoa que há muitos anos fez raiva naquela empresa e você saiu com o coração amargurado? Volta lá. Como você tem tratado a mesa da sua família, a comunhão com seus filhos? Como você tem tratado a sua esposa, a varoa que Deus te deu? Como você tem tratado o seu esposo, o varão? Então, existe primeiro esse processo de se examinar, de estar conectado com o Espírito. O segundo processo é o que eu já falei, que é a não legalidade. Não adianta eu achar que eu tenho que dar por responsabilidade. Porque estão pedindo no culto, porque eu sei que um irmão meu está passando alguma necessidade. Ele fala que isso não adianta, porque Deus examina o teu coração. O Espírito Santo sabe se isso realmente foi de coração ou se foi por obrigação. E eu assumo aqui para vocês, eu já fiz algumas ofertas porque eu tinha que fazer, não porque tem que fazer. E recente, eu lendo esse livro, ele me movimentou para fazer uma oferta de fé e de coração. O que é que o autor dá como exemplo? Era véspera de Natal, ele queria muito fazer essa oferta de fé na igreja junto com a mulher dele, que é a Esther, só que ele não tinha nada. Mas Deus examinou o coração dele e sabia o quanto ele e a esposa em comunhão queriam dar uma oferta no Espírito. Um dia antes da véspera de Natal, ele recebeu uma ligação e um convite. E a pessoa ofereceu dizendo exatamente o que um profeta diria. Esses 5.000 aí na moeda, né, da Suécia, que vamos pôr 5.000 reais, esses 5.000 reais é para você fazer a sua oferta de fé hoje. No caso, amanhã, né, que era o dia da oferta. Então, quando um profeta fala, é porque ele está muito ligado no espírito. E ele sabe exatamente o que a gente precisava falar. Só que ele começou a falar que ele queria multiplicar essa oferta. Então, ele deu uma ligação de desejo espiritual com essa oferta, que era ajudar uma ONG sobre uma questão das pessoas que não são tão acolhidas. Vamos supor que são. Deixa eu pegar aqui a palavra que ele usa, mas é como se fosse uma ONG que são pessoas que são de fora, né, não moram, são imigrantes, alguma coisa assim, que elas não têm tanto apoio. E essa oferta, gente, não parou por aí. Ele recebeu outra ligação, recebeu outra oferta, e ele conseguiu duplicar essa oferta, mas ele queria triplicar. E a partir disso, essa missão que tinha essa igreja, ela nunca mais deixou de ajudar essas pessoas, porque eles criaram um canal de doação e isso realmente triplicou e se multiplicou aos dias atuais. Hoje, ele é uma pessoa que eu acho que vai se conectar muito, o Rafael Campos, com a companhia. Ele ainda é vivo, ele mora na Suécia e ele criou a Câmara do Comércio Cristão Internacional, que se conecta muito com a nossa igreja. E a partir dessa leitura, ele traz alguns trechos que fala sobre o que eu já falei, sobre a gente justamente vigiar o nosso coração, o nosso espírito, não dar só porque tem que dar, por responsabilidade, legalidade, não cobrar o que você deu. Então, às vezes a gente faz uma doação para alguém que está precisando, e sabe que aquela pessoa está precisando, mas que ela não tem como te pagar, e não adianta você correr atrás daquilo porque Deus multiplica. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Quando Deus devolve para a gente, não é aquele de para. Ah, eu dei isso, vai voltar isso.
tem uma chamada aqui que ele fala sobre isso. Quando semeamos no campo do Espírito, as coisas que Deus iniciou em nossos corações têm a capacidade de crescer e multiplicar-se. A natureza fornece exemplos diários para nós. Uma semente de milho que é plantada no solo multiplica-se e aumenta em volume mais de 70 mil vezes. O que é que eu quero trazer essa reflexão para vocês? Se você fez aquela doação e está esperando os mesmos R$ 1.000 voltar, você está errado. Homem e mulher de pouca fé. Porque isso vai ser multiplicado. Só que não chega assim dizendo, ah, Lídia, isso daqui lembra que tu deu. Não, não é assim. Uma vez, eu não sei se vocês tinham esse costume aqui em São Paulo, mas no Ceará é comum, até antes da pandemia, principalmente, a gente andar com várias moedas, porque parava no sinal, alguém vinha limpar o vidro, alguma coisa assim. E uma vez eu vi uma família parada no sinal, acho que perto daqueles feriados que imprensa, cadê a Rose? Não, emenda, né? A emenda do feriado. E lá no Ceará a gente é imprensa o feriado. Então, na sexta, aí eles imprensam logo a quinta, tudo isso. Mas aqui em São Paulo, né, no Brasil, eu vi que é emenda. Então, era uma emenda daquelas, a família estava pedindo justamente dinheiro, e eu tinha muitas moedas. Naquela época eu ganhava pouco, então acho que aquilo para mim era muito, né? Ter muitas moedas. Eu peguei todas as moedas, elas não cabiam na minha mão. E eu entreguei a uma criança que logo não coube na mão dela, o irmãozinho chegou para pegar. E aquele foi o ano mais vindouro, o ano que eu mais voltei. Voltou, Lídia. Olha, ele tá querendo me parar, mas não vai parar, hein? Mandem aí orações, verá tudo certo. Já tô terminando, prometo. Prometo, vou passar para já para Dani. E eu falei justamente do ano mais vindouro, né, naquela minha experiência profissional, e eu conecto com aquela doação que foi realmente uma doação de coração, uma doação de fé. Eu queria, inclusive, indicar esse livro para todos vocês, porque ele fala basicamente do que acontece na nossa vida profissional e a nossa vida cristã. Ele vai ser uma base de conteúdos que eu vou trazer também na nossa futura MBA, né, que está logo ali. E uma das coisas que ele termina essa parte é que é a vida inerente na semente que produz os frutos. O dar está ligado ao semear no campo do espírito. Se a sua doação estiver arraigada na iniciativa de Deus em seu coração e se vier com alegria no Senhor, então ela se multiplicará. Então, quem aqui é, tem dúvida de fazer uma doação de fé, e aí, gente, eu não estou falando só doação dentro da igreja. Às vezes você tem um conhecido, você tem um amigo. A gente teve exemplos aqui dentro da igreja já de um movimento de doação, o quanto isso traz alegria, o quanto isso traz vida para aquela pessoa que recebeu a doação. Então, eu queria movimentar o coração de vocês nesse sentido. E às vezes existe aquela doação para aquela pessoa que você já ajudou muitas vezes e você sabe que ela não está no caminho correto, sabe? Você fica querendo criticar. Não, não critica. Doa de coração, doa de espírito. Ora a Deus antes de dar essa doação, porque você está dando de coração, você está conectado. Então não pense no outro. Pense no que está conectado com você. Então, hoje a grande mensagem é sobre dar e receber em multiplicação e a importância disso começar dentro da gente para depois a gente conseguir realmente compartilhar com o outro. Amém. Agora passo para o nosso louvor, Dani. Shalom, shalom, amados pais de Cristo. Eu não vou falar muito, não, só queria comentar que ontem eu tive num evento de mulheres falando exatamente sobre o próximo ciclo. Nós estamos nos últimos dias de Shesvan, então que a gente realmente alinhe o nosso coração. Para quem não sabe, vira dia 21, né? Então, que a gente pegue as nossas anotações de Shesvan, revise,
porque é um novo tempo, um tempo que o Senhor ministrou muito no meu coração essa semana sobre liberdade e doação. E aí vem a Lídia falar tudo isso, né? E aí eu falei assim, o que que você quer que eu coloque no louvor? Ele só falava assim, liberdade. Eu falei, tá bom, liberdade, mas que música? E aí ele foi escolhendo. Então que os nossos corações realmente sintam livres para fluir no Senhor, para buscar esse novo tempo e esses novos caminhos. Amém? Shalom, shalom, bom dia a todos. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo bem? Glórias a Deus, aleluias. Hoje nós temos uma palavra bem legal. Meu Deus, pense na revelação do Senhor e muitas vezes você vai entender por que que você ainda está em alguns ciclos. Amém? Mas antes de começar, eu quero orar. Que você possa, nesse momento, principalmente aqueles que estão de câmera fechada e puderem estar abrindo suas câmeras, não vamos perder a oportunidade, né? Vai que Deus quer falar com você também nessa manhã, entregar alguma palavra, então não perca a oportunidade, tá bom? Aqueles que puderem, se esforcem para estarem sempre de câmeras abertas, tá bom, gente? Tá, exceto, óbvio, né, como o Juliano colocou, exceto realmente aqueles que estão, né, trabalhando, enfim, tá tudo bem, tá? Mas se não é o seu caso, abram, ok? Vamos lá, então, quero que você feche os seus olhos, eleve a sua cabeça para o alto e ore ao Senhor. Pai, na grandeza do teu amor e da tua graça, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, glorificamos a Ti, declaramos que só Tu és Deus e não há outro além de Ti, declaramos a Tua soberania, o Teu poder, a Tua majestade, declaramos o Teu domínio, Senhor Deus, sobre todas as nações. Que nesta manhã, Pai, não seja eu a falar, mas o Teu Espírito a falar para a Tua igreja. Que nesse momento a mente de cada um aqui esteja sendo levada cativa em obediência a Cristo. Que cada um aqui, Pai, receba a sua porção. A porção que lhe cabe para esse dia. E que seja uma porção, Deus, que realmente gere uma transformação de vida. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda esta sala, a mente e a família de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Bora lá? Então, olha só. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que Deus há muito. É engraçado, né? Que Deus, ele, como a Lídia falou, né? Às vezes não é no tempo que a gente quer. Às vezes não, né? Na maioria das vezes não é no tempo que a gente quer. É sempre no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Há muito tempo eu estava meditando no livro de Josué. Sabe quando você começa a meditar numa palavra e você vai e volta, rumina, rumina mais um pouco, vai. E isso ficou aí por uns 2 meses. E semana passada, não sei quando que foi pedido para o pessoal entrou em contato comigo para ver se eu conseguia cobrir hoje a palavra. Aí eu falei que sim, e aí Deus falou: agora tá pronto, agora essa palavra é para esse momento. E é engraçado que acho que faz umas 2, 3 semanas, não me lembro, que quando eles pediram, não estava vivendo o que estou vivendo nesse momento. E quando Deus falou da palavra, eu disse, nossa, mas vamos lá, né? E aí Deus ele traz as confirmações, e uma das coisas que eu aprendi, estou levando isso muito a sério. Viu, Rose? O profeta vive a profecia. O profeta vive a profecia quando nós somos levantados como profetas numa nação, numa cidade, numa congregação. Nós vamos viver muitas coisas antes de passar para os demais. Então, nós somos a ponta de lança. Nós somos aqueles que vão à frente, vivendo, experimentando. E aí a gente vai entendendo que não é sobre nós, mas é sobre o que Deus quer trazer para a igreja. E essa palavra nós vamos usar lá em duas passagens.
A primeira passagem, ela está lá em Deuteronômio 1, tá? Do 1 ao 11. Eu vou ler rapidinho aqui, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Então, diz assim, ó. Vitória sobre Og de Bassã. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bassã, onde o rei Og e todos os seus exércitos nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe darei a vitória sobre Og e todo o seu exército. E lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Sion, rei dos amorreus que vivia em Hesbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos, de modo que não restaram nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bassã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas, com muitas muralhas altas, portões e trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o rei de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres, crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos da cidade. Assim tomamos o território dos dois reis amorreus, a leste do rio do Jordão, desde o vale de Hermon até o monte Hermon. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bassã. Deixa eu falar para você, quem escreveu isso, quem está falando isso é Moisés, tá? Conquistamos então todo o território de Gileade e Bassã até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bassã. Agora presta atenção aqui. Ele faz uma ênfase. O rei Og de Bassã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ou seja, era uma King Size Plus Premium Master. Era feita de ferro medido. Aí, ó, ainda hoje é possível vê-la na cidade Amonita. Pegue aí, tá? Agora vamos lá. Josué 12, 4, 5. Diz assim, ó. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Ó, Josué 12, 4, 5. Derrotaram Og, rei de Bassã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salca, a norte, e toda a região de Bassã a leste, até a divisa com os reinos de Jesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia metade do norte de Gileade até a divisa de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei de Seom e o povo do rei de Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Qual que é a tribo desse mês? Manassés. Então vamos lá, gente. Vamos esmiuçar essa palavra. Quando nós começamos a compreender que a palavra de Deus, ela esconde mistérios e segredos que a gente precisa sentar, ruminar, ruminar e ruminar, para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco. O que tem por trás de tudo isso? E hoje, o nome da ministração, depois a Karina vai me pedir, eu já vou falar, né? A batalha antes da terra prometida. Escreva aí.
A batalha antes da terra prometida. Amados, hoje Deus nos trouxe uma palavra para um alinhamento estratégico. Então, nós precisamos entender algumas coisas que muitas vezes a gente começa a viver e a gente não consegue entender. Porque nós sempre falamos, né? Nós somos um espírito que habita um corpo, logo nós vivemos algo que está no espiritual para o mundo físico. Então, um novo começo, uma nova estação, um novo ciclo, ele exige de nós duas coisas bem importantes, que é o quê? Fechar ciclos com maturidade e entrar num novo ciclo com autoridade. Uma festa, quem assistiu deve lembrar que uma das coisas que foi dito tanto pelos apóstolos quanto pela profeta Tati, pelo Vinícius, que nós entramos num novo ciclo onde nós não iríamos precisar guerrear muito ou guerrear tanto, mas que nós precisávamos o quê? Governar. Lembram disso? Quem estava na festa? Ok? Porém, todavia, entretanto, nós temos muitas vezes uma última batalha. Tanto no livro de Deuteronômio, nos escritos de Moisés, quanto nos escritos de Josué, nós compreendemos que para que eles chegassem à Terra Prometida, eles precisaram passar por várias etapas. E talvez você não lembre, mas lá em Números, eu não vou me lembrar o capítulo e o versículo, e se alguém lembrar, por favor, coloca aqui no chat. Quando os espias foram para espiar a Terra Prometida e voltaram com um relatório negativo, qual foi a principal causa do povo não entrar na Terra Prometida naquele momento? O que foi uma ênfase no relatório? Alguém lembra qual foi a ênfase no relatório dos espias? Quem é que lembra? O Quem é que tamanho, né? lembrar? O tamanho das pessoas. Exatamente. Eles eram O gigantes. tamanho dos gigantes. E aqui, quando você começa a ler a história, quando você começa a ver o enredo de Moisés, e você vê o enredo ali do livro de Josué, todos os reis que eles tiveram que derrotar, todas as cidades que eles tiveram que conquistar, tudo isso, gente, é algo muito forte no mundo espiritual. E aí você percebe que aquele gigante que deixou-os no deserto é o gigante que eles precisam derrotar na última batalha. Por quê? Eles falam assim: Og era o último da linhagem dos gigantes. Mas olha só que legal, gente. Nós vamos olhar para a história, né, de um gigante chamado Og, que era rei de uma cidade chamada Bassã. E eles eram últimos obstáculos antes da Terra Prometida. Pense assim, ó, que muitas vezes você está mais perto do seu futuro positivo e promissor do que você imagina. Hoje, Deus, ele quer preparar você para você entrar de fato num próximo nível da sua vida. E não só da sua vida. Sarina, Carol, Eveline. Deus não quer preparar apenas você. Adriano, Guilherme. Deus, ele quer preparar você para entrar nesse novo tempo do seu negócio, do seu propósito, da sua família.
mas principalmente da sua família. Entenda isso. Então vamos entender quem era Og. Primeiro de tudo, quem era Og, rei de Bassã? O último dos Refaíns, o último dos gigantes. Primeiro, entenda que esse gigante, ele foi uma fortaleza de intimidação para os hebreus. Ele foi uma fortaleza de medo. E ele era considerado, não só ele, como Bassã, um grande poder econômico. Bassã era um território fértil, de grandes rebanhos e produção. Terra de prosperidade, terra que haviam grandes frutos. Se você for voltar lá e entender o relatório, você vai ver isso. Então, quero dizer para você que antes da prosperidade, existe uma batalha estratégica. Antes de você acessar toda essas bênçãos, existe uma batalha estratégica. O último gigante, gente, ele sempre se manifesta quando a promessa está prestes a se cumprir. Mas a gente que já é crente faz tempo, né? A gente sabe, a gente já conhece os modus operandi dos inimigos. E quando às vezes as pessoas mandam mensagem para nós, meu Deus, olha, porque as coisas estão se afunilando, as coisas estão apertando, a pressão está aumentando. A gente já sabe que é o quê? As promessas estão batendo a porta. Mas nós precisamos o quê? Ter uma visão estratégica, sabedoria, para entender que existe algo que a gente vai precisar lutar naquele momento e que muitas vezes vai ser o último gigante das nossas vidas. Por que que Moisés lutou? Por quê, gente? Porque não se entra num novo território, não se entra num novo templo, não se entra num novo ciclo carregando os medos do passado. E nós estamos sobre o mês de Shesvan, que diz o quê? Que era a tribo de Manassés, que é a tribo que herdou a terra de Bassã, e que tem como lema: o Senhor me fez esquecer das dores do passado. E que tem como lema: eu estou satisfeito. Porque estar satisfeito é quando você recebe tudo aquilo de uma proporção muito maior e que você não sente falta. Esse gigante, para os hebreus, ele tinha uma memória do quê, gente? Uma memória do Egito, uma memória da dor, a insegurança do deserto, a dúvida de será que eu consigo? A ameaça ao futuro das tribos. E aí a gente vai trazendo isso para o nosso entendimento. Por que que Josué cita Og depois? Por quê, gente? Vamos lá. Quem acertar vai ganhar o carro da Carol. Vai, coloca lá no chat. Hã? Deixa eu ver aqui no. A batalha antes da Terra Prometida, eram os mesmos gigantes. Josué, ele cita, né, Og, porque
Josué ele precisava consolidar as conquistas. Primeiro, nós vencemos a batalha. Depois, nós organizamos os territórios. Primeiro, Moisés venceu a batalha. Depois, Josué organizou os territórios. Nós sempre vamos precisar de alguém antes de nós, e alguém antes vai precisar de alguém depois. Porque quando Deus nos faz promessas, Ele não faz apenas sobre nós. Não, Deus não faz promessas egoístas, gente. Deus não faz promessas para o nosso bel prazer, entenda isso. Quando Deus ele nos faz promessa, é para algo muito maior do que nós possamos imaginar. Quando Deus nos entrega as promessas, não é apenas sobre nós, mas é sobre uma geração, é sobre uma descendência. E aqui eu quero entregar para você alguns princípios para que você possa entrar nesse novo de uma forma assertiva, de uma forma intencional, de uma forma proposital. Rose e Marcelo, vocês conquistaram uma terra. E é óbvio que vai se levar, vai levantar o último gigante. É óbvio que vocês vão ter que derrubar o último gigante. Mas entenda algo que não é apenas sobre você, mas é sobre o que vocês carregam para as próximas gerações. Nós somos muito imediatistas. Nós apenas pensamos nesse momento atual, quando Deus ele está olhando o quê, gente? Deus está olhando a eternidade lá na frente. Nós somos apenas uma pecinha do quebra-cabeça. E Deus tem falado muito forte isso ao meu coração. Para de orar apenas por você, por esse momento. Não. Comece a orar pela sua família. Comece a orar para os seus filhos. Comece a orar pela sua nora. Comece a orar pelos filhos dos seus netos. Nós precisamos começar a declarar, nós precisamos começar a viver isso agora para que eles possam colher lá na frente. Não é apenas sobre nós, mas é aquilo que nós vamos deixar como legado. Foi isso que Moisés fez, foi isso que Josué fez. Só que a gente é muito imediatista, a gente acha que é só por tudo isso e agora. Mas pega aqui, gente. Alguns princípios para quem está aqui entendendo que está nesse ciclo, que está nesse novo. E aí, eu fui pesquisar o que significa Og, a origem da palavra, o que significa isso. Porque vocês sabem que todo nome, seja de cidade, seja de pessoas, na Bíblia tem um significado, um destino profético. E o que significa Og? Og, na origem, significa redondo, um círculo ou ciclos repetitivos. E foi exatamente onde o povo hebreu caiu e ficou. Eles viveram 40 anos no deserto, num ciclo repetitivo, porque hesitaram, não confiaram. E eu quero dizer para você, Renata, Dani, Lídia, Roberta, Léo, Rose, Cláudio, Carol, Sarina, eu quero dizer para vocês, se vocês estão vivendo ciclos repetitivos, é porque vocês ainda não derrotaram o Og da vida de vocês. O que significa Baçã? Baçã significa a terra da prosperidade, a terra do poder econômico, a terra da riqueza, a terra que realmente
tem algo muito maior. É uma terra frutífera. Então, muitas vezes, nós podemos estar presos ali, num gigante, vivendo um ciclo, porque a gente ainda não teve coragem de derrotar. E a gente não está conseguindo tomar a nossa maçã. Quem aqui está entendendo? Levanta a mão, gente. Quem aqui está fazendo sentido? Vamos lá. Princípio, primeiro princípio. Para você que está aí sentindo isso, que vai entrar no novo, que está entrando no novo. Primeiro princípio. O último gigante revela o tamanho da sua promessa. Entendeu, Cris? Tá entendendo? Esse último gigante está revelando o tamanho da nossa promessa. Deus. Se o ataque cresceu, é porque o propósito também cresceu. Hoje é prova do tamanho do que te espera amanhã. Deus, glória a Deus, aleluia. A grande, gente. Pense que a promessa ela é muito maior. No princípio, vitória sobre o passado antes do governo no futuro. O que isso significa, Thaís? Significa que Moisés derrotou Og antes de Josué. Moisés derrotou Og antes de Josué assumir. Por quê? Porque Deus não permite que gigantes antigos governem novos territórios. Entendeu, Sarina? Você vai tomar um novo território. Mas o gigante antigo, ele tem que ser aqui, ó, derrotado aqui já. Não podem dominar as novas oportunidades. Os medos antigos não podem limitar a sua expansão. Para onde Deus te leva, Ele primeiro te cura, Cibele. Adriana Borges. Deus é primeiro quer te curar. Porque Ele não quer te levar para um novo território, você tendo os mesmos medos, os mesmos traumas, as mesmas inseguranças e sendo dominada pelas mesmas situações. Entendeu, Marta? Para onde Deus te leva, Ele primeiro te cura. Terceiro princípio. A batalha do novo novas estratégias. Tem gente lutando as batalhas com as mesmas estratégias do passado. Thaís, fala de novo que falhou seu microfone. A batalha Tá. do novo. A batalha do novo nível exige novas estratégias. A gente está ventando muito aqui e tá assim, muito pesado parece que vai vir um novo temporal. Então, se estiver falhando alguma coisa, vocês podem abrir aqui e me falar, tá bom?
Lembra lá da chuva, gente? Eu não tenho perdido a oportunidade. Tá vindo chuva, eu já vou me preparando para entrar na sala do Tesouro de Deus. Lembrem disso, ó. Se liguem. Ainda estamos no mês de Chesvan. A batalha do novo nível exige novas estratégias. Para de usar as mesmas armas. Não dá para viver uma promessa, Ellen, com a mentalidade de deserto. Daniel, quem não muda a mente, repete a estação. Não muda a mentalidade, vai ficar vivendo aquele mesmo ciclo, aquela mesma estação. Você precisa de um amadurecimento espiritual, de um crescimento espiritual. Você precisa gerenciar, cuidar das suas emoções. Porque são duas coisas extremamente importantes. Quem aqui do E2, levanta a mão. Inteligência espiritual, inteligência emocional. Vão lá revisitar o material, vão revisitar alguma ferramenta que vocês utilizaram, vão, porque, gente, é algo que realmente vai fazer todo sentido nesse momento. Nós precisamos ter decisões práticas e maduras. Não tem mais como nós ficarmos de mimimi, não tem mais como nós ficarmos lambendo ferida. Para aquelas pessoas que querem apenas serem vistas, querem estar em evidência, que fazem as coisas para serem reconhecidas, que querem toda o holofote para si mesmas, que não recebem com humildade. Muitas vezes recebe uma palavra, descarta. Recebe uma exortação, descarta. Recebe uma direção, descarta. Não, isso não é para mim. Isso é orgulho. Crescer é escolher o futuro e romper com o velho. Tem muitas pessoas que estão estagnadas porque estão presas às velhas práticas, aos velhos comportamentos, aos velhos hábitos, aos velhos pensamentos, às velhas ideias, aos velhos sentimentos. Se colocam uma hora no papel de vítima, outra hora no papel de vilão. Amados, tudo que está na palavra tem cunho espiritual. E todo ensinamento que está na palavra traz algo para nós como pessoas. Então, nós precisamos começar a romper com as coisas velhas. Põe a mão na sua cabeça assim, ó, que pregação de profeta tem que ter ativação, né? Põe a mão na sua cabeça. Senhor, repete comigo. Senhor, prepara a minha mente para o próximo nível. Me ajuda a fechar estes ciclos dentro de mim. Entrega-me, ó Deus, as novas estratégias para esse novo território. Põe a mão nos teus olhos. Dá-me uma visão nova para novos negócios, para o meu propósito. Me dá, Senhor Deus, uma identidade fortalecida para eu governar onde o Senhor me colocar. Amém. Ativação, gente. A batalha antes da terra prometida. Como nós finalizarmos os ciclos e conquistar novos territórios? Eu vou compartilhar com você aqui 7 territórios de Baçã.
para nossa vida significa 7 desafios do novo nível. Presta atenção. Que Bassã era dividido em regiões estratégicas. Por isso que ele era um grande poder econômico. Você viu ali na palavra de Deuteronômio que ele fala o quê? Eram cidades altamente fortificadas, com muitas portas, muitas trancas. Gente, o que é muito fortificado significa que tem o que lá dentro? Hã? Significa que tem o quê? Tesouros. Um bom tesouro. Muitos tesouros. Ninguém vai investir em segurança nesse nível se não existir um bom tesouro. Faz sentido? Então, eram cidades altamente fortificadas. E cada uma representava o quê? Um território que precisava ser vencido antes da conquista plena. E Deus, estrategicamente, deixa isso para o último, como a gente fala, né? A cereja do bolo. Mas muitas vezes, esse último, Deus está o quê? Nos treinando, nos capacitando. Todo treino começa o quê, gente? Todo treino começa ali pelo básico, né? Fortalecendo aos pouquinhos. Para daí, quando você chegar lá na frente e se tornar o parrudão, você tá ali preparado para aquele treino. E Deus fez a mesma coisa. Deus foi ali, ó, treinando o povo. Para que chegasse lá em Og, poxa, o cara dormia numa cama king size ultra mega power master bless. Pensa o tamanho do cara. Uma cidade altamente fortificada. Realmente, ali existia um ótimo tesouro. Então, a gente precisa o quê? Entender que esses territórios, muitas vezes, eles podem estar relacionados aos desafios do novo nível. Primeiro território. É o território do quê, gente? Onde acontecem as maiores batalhas na nossa vida é na nossa mente. É a guerra invisível. Então, antes de você assumir as terras físicas, a conquista, os negócios, a montanha dos negócios, onde a companhia está sendo chamada, onde, quando nós formos conquistar a nossa montanha, que cada um tem a sua montanha, primeiro, Deus quer que a gente conquiste as nossas terras internas, o nosso campo de batalha da mente. É aqui que nós precisamos conquistar primeiro. E algumas pessoas, elas acabam deixando que o medo gerencie os seus negócios, né, Rafa? Toma decisões pautadas no medo, né, Marcelo? Mas será que é para mim? Mas será que eu tenho essa capacidade? A rejeição começa a gerenciar os relacionamentos, dificuldade de dizer não, dificuldade de se posicionar. A insegurança gerenciando as suas decisões. Amados, esse é o primeiro desafio que você vai precisar vencer dentro de você, na sua mente. Esse é o território. Quem não governa a sua mente não consegue governar territórios. Agora você precisa começar a vigiar isso. Reflita você, eu quero que você reflita. O que tem ocupado mais tempo e mais espaço nos seus pensamentos?
Você tem tomado decisões pautadas no medo ou na visão? Então, eu quero dizer para você que primeiro, primeiro desafio que você tem que vencer para você realmente entrar no novo, para você não ficar preso ao ciclo de Og, você precisa mudar a sua mentalidade. A mudança de mentalidade precisa vir antes da expansão. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Vão anotando aí, gente, que são estratégias do céu para esse tempo. Segundo desafio. Ai, meu Deus, esse daqui eu vou dizer para vocês, viu? Meu Deus. Segundo desafio. Território da identidade. Ainda existem muitas pessoas com sérios problemas na sua identidade. Estão sempre buscando competir com outras pessoas, estão sempre buscando querer o lugar de outras pessoas, estão sempre se comparando com outras pessoas. O que você pensa? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? E é aí o calcanhar de Aquiles, sabe por quê? Porque os gigantes falavam que quem são vocês, hebreus? Vocês são escravos, vocês viveram a vida inteira como escravos. Quem que vocês estão pensando que são? Você acha que vocês, uns ex-escravos, vão vir aqui tomar posse desse território? Quem são vocês? Os gigantes, eles sempre vão atacar onde você foi chamado para atuar. Os gigantes sempre vão atacar justamente naquela área da sua identidade onde Deus chamou para você ter autoridade. Og gritava lá para Israel: vocês nunca serão governantes. Vocês nunca vão tomar posse dessa terra, porque são ex-escravos, andarilhos. O inimigo, ele sempre vai tentar te convencer de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não é qualificado, de que você está atrasado, de que você foi injustiçado, de que você é uma vítima, de que você é fraco demais, de que você não tem capaz de vencer essas batalhas. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem te ataca tem medo de você. E você, ao invés de enxergar isso, você que teme. Quem te ataca teme o que você carrega. Porque a pessoa fraca, o seu inimigo, o modus operandi dele é te atacar primeiro. Porque quem ataca primeiro, na mentalidade dele, acha que vai sair na frente. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada irmã, o diabo treme diante de quem você é. E ele vai fazer de tudo. Ele vai tentar roubar a sua identidade. Então declare hoje. Declare onde você está agora. Ativação profética, gente. Eu me vejo, batem no peito, eu me vejo como Deus me vê. Eu sou chamado para governar e para herdar a promessa. Ele escute isso. Amém? Bora lá? Terceiro desafio que você vai precisar vencer para esse novo tempo, para esse novo nível.
É o território da visão. Se você não enxerga, se você não tem clareza, você não conquista. Fale assim, clareza, visão é poder. Ô, gata. Visão, clareza é poder. Baçã tinha dois montes bem altos. E o que significa ter aqueles dois montes bem altos na terra de Baçã, gente? Significa o quê? Isso aí, Renata. Visão estratégica. Empresários, pessoal do B2B, B2C, homens e mulheres de negócio, vocês precisam enxergar adiante. Vocês precisam enxergar além do que vocês estão vendo. Amados, nós estamos passando por um momento como esse. E Deus ministrou muito a minha vida. É o último gigante. Você precisa vencer Og. E uma das coisas que Deus falou muito forte comigo é justamente sobre isso. Por isso que essa palavra ela veio de uma forma tão revelada, assim, Deus foi dando download. Porque nesse momento eu entendo que eu preciso não olhar para o problema atual, mas eu preciso olhar acima desse problema. E entender que Deus tem algo para mim lá na frente. E a todo momento estou trabalhando na minha mente, na minha identidade. Eu sou filha amada de Deus, eu carrego uma promessa do Senhor. Preciso me ver como daqui a 3, 5, 10 anos, como eu quero estar. Como eu quero que a minha família, a minha descendência esteja. Eu preciso buscar em Deus uma estratégia para vencer esse inimigo, para que a minha descendência não precise enfrentar ele. Você está entendendo? Nós somos apenas uma parte da história. A gente é apenas uma pecinha que Deus levantou para uma geração, para uma descendência, para uma história, para um processo, para uma conquista, para um território. Que olhar para isso. Então, Deus, como eu devo gerenciar esse problema? Ou, meu Deus, onde eu devo investir? Meu tempo, meu dinheiro, minha energia? Quais os relacionamentos que eu preciso corrigir? Qual é o ciclo que eu preciso encerrar? Quais os ambientes que eu preciso abandonar? Gente, a questão não é sobre o que você pode ver hoje. É sobre o que Deus já viu para você amanhã. O problema é que a gente fica bitolado numa visão, numa caixinha, num momento do aqui e agora. E a gente precisa entender, a gente precisa acessar o coração de Deus, as estratégias de Deus, para acessar o que Deus já viu sobre nós no amanhã. Tá fazendo sentido? Quarto desafio: território do sistema. Rompa com o velho modelo. Gente, o deserto ele tinha um sistema, vocês sabiam, né?
Qual que era o deserto? Qual que era o sistema do deserto? Era o maná, água na rocha, a coluna de fogo. Ou seja, estava ali só esperando que Deus fizesse. Agora, gente, deixa eu te falar uma coisa. Na terra prometida, você vai ter que arar, plantar, colher, vender, assumir responsabilidades. Agora as pessoas falam: meu Deus, eu tenho uma terra prometida e acha que vai entrar na terra prometida e vai continuar tendo o maná, o fogo, a água na rocha. Não, gente. Agora é o quê? Trabalhar. Só que as pessoas que tentam viver o novo numa estrutura antiga, acaba o quê? Empacando. Fica ali esperando. Deus agora ele muda o nosso sistema de sobrevivência para um sistema de quê, gente? Isso é um sistema do quê? Não é mais de deserto. É um sistema de governo. É arregaçar as manguinhas e ó, bora usufruir desta terra. E eu faço uma pergunta para você hoje. O que Deus está pedindo para você organizar hoje, Gelson? O que Deus está pedindo para você organizar hoje, Karina? O que Deus está pedindo para você organizar hoje, Renata, Dani, Lídia, Miuki, Rose, Antônia, Alex? O que Deus está pedindo para você organizar hoje? Rafael, Ritinha, Aline, Joelma, Maria Balbina, Melissa, Renata Correia, Juliano Panza. O que Deus está pedindo para você organizar hoje, para que você suporte o amanhã? Hã? Bora, gente. Bora, nós estamos entrando no novo nível, no novo território, e nós precisamos nos organizar. Quinto desafio que você precisa tomar é o território da autoridade. Você precisa deixar de ser um seguidor para ser agora um governante. Certo? Ele forma sobreviventes. Mas a promessa, a conquista, ela precisa revelar o nosso eu governante. Entenda que o novo, ele vai exigir de nós, primeiro, uma liderança emocional. Nós precisamos governar sobre as nossas emoções. Nós precisamos governar sobre as nossas decisões e termos decisões maduras. Nós precisamos ter uma postura de quem possui a terra. Entenda, a autoridade que você assume na terra é um reflexo da autoridade que você crê ter no céu. Aqui, ó, para as pessoas medrosas. Quem não se vê como um líder, se é o que deveria governar. Quem não se vê como líder, não tem como conquistar, governar a terra. Está na hora de você dar um chacoalhão em você. Faz assim, ó. Eu me chacoalho agora. Sai, líder, que tem dentro de você. Amém? Sexto desafio, território o quê? Da adoração. Quem é que está sentado no trono da sua vida? Hein? Porque existia algo na terra de Baçã. O que acontece na terra de Baçã, gente? Era cheia de altares pagãos.
Antes de você prosperar, antes de você entrar nesse novo nível, antes de você expandir, antes de você governar, você vai precisar destruir esses altares. E aí, quero dizer uma coisa para você, que muitas vezes não são ídolos aparentes. Mas sabe o que pode ser isso? Sabe o que pode ser uma idolatria na sua vida? As prioridades erradas. As prioridades erradas. Negócios acima da família. Acima de princípios. Dinheiro acima da fé. E é acima de princípios? Cortou sua voz. Dinheiro acima de. Meu Deus. Desejos acima de princípios. Beleza. Vontades acima de princípios. É o meu desejo, eu quero. Ah, não, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Gente, se quebra princípios. São prioridades erradas. O dinheiro acima da fé, quando o dinheiro te governa, como Lídia bem trouxe aqui na abertura, não é a oferta que você faz, mas a intenção que está por trás dela. Quando você busca o reconhecimento acima do propósito, eu quero estar em evidência. Gente, uma coisa que a gente sempre fala, quando a pessoa, ela quer sempre estar em evidência, ou ela sempre quer estar na razão, ou Deus só fala comigo, é um princípio que está errado. Porque Deus, ele entrega um pedacinho para mim, um pedacinho para Karina, um pedacinho para Renata, um pedacinho para Lídia, para que ninguém fique se achando o último biscoito do pacote. Para que ninguém fique se achando a cereja do bolo. Deus nunca vai fazer isso. Temos que tomar cuidado com isso. Porque como nós somos uma companhia chamada para o mundo dos negócios, para governar, uma das coisas, para que um dos inimigos que a gente vai precisar vencer é o orgulho e o ego, a soberba, a vaidade. Entenda que se Deus não é o centro da sua vida, a prosperidade vai se tornar uma prisão. Se Deus não é o centro, gente, não adianta. Então, a adoração a Deus alinha o teu coração a Deus e ativa o favor dele. Sétimo desafio, território do quê? Ai, gente, aqui é que a porca torce o rabo. É o quê? Território da permanência. Meu Deus, gente. Esses dias eu falei com uma pessoa. O teu problema é que você tem muito gás no início, mas você não é persistente. Perseverar, permanecer. Não é só conquistar a terra, Dani. Não é só conquistar a terra, Renata. Não é só conquistar a terra, Pastor Marcelo, Rose. É o quê? É se manter nela. É se manter, que é o grande desafio. Josué, quando ele relembra Og nas suas escritas, ali ele distribui as terras. Existem alguns princípios que é o quê, gente? Conquista sem gestão se perde. Moisés precisou conquistar, Josué precisou o quê? Gerir. Território sem cultura, sem permanência, se corrompe. Vitória sem permanência, sem uma consolidação, volta a ser um deserto. Deus não quer que você tenha momentos de conquista. Entenda isso. Ele quer que você viva uma realidade de conquista. E isso é o que? Diariamente.
A pergunta para esse novo nível não é você chegou, mas sim você consegue permanecer? Essa é a grande questão. Então, gente, eu quero deixar para você esses desafios, mas eu quero deixar para você também algumas lições para que todos nós, líderes e empreendedores do reino de Deus, nós possamos de fato adquirir o sucesso e o equilíbrio, para que nós possamos permanecer. Então, a primeira lição para todos nós aqui é o quê? Primeiro, nós temos um espírito de discernimento. Coloca a mão no seu coração aí. Senhor, em nome de Jesus, acende em mim a chama do espírito de discernimento, que eu possa discernir as pessoas, as estações, as situações, para que eu não seja enganado ou enganada. Amém? Tem uma mente que planeja, tem uma mão que constrói, e saiba que as decisões, elas são importantes para as transições. Moisés derrotou Og, Josué distribuiu a terra. Aqui que é o segredo, gente. Um conquista, o outro administra. Um conquista, o outro administra. Não acontece o avanço se você não conquista, não organiza, se você organiza e não conquista. Os dois têm que caminhar junto. Então, como a gente aplicar isso na nossa vida real? Cuidado com os vícios de comportamento, com os vícios de atitudes, com os vícios de pensamento. Cuidado com a indisciplina. Busque restauração da sua vida, da sua família. Viva, estabeleça a cultura do reino de Deus primeiro dentro de você, na sua casa, dentro do seu território de atuação. Destrave a mente, cuidado com as crenças limitantes. Deus dá a visão, você constrói o sistema. Ele muitas vezes nos dá a direção, mas a estratégia muitas vezes é construída na caminhada. Não queira receber tudo pronto, o mapa pronto. Deus ele vai dizer, sai da tua terra. Ele só disse para Abraão, sai da tua terra, mas ele não deu todo o trajetório, todo o trajeto. Ele teve que ir construindo dia a dia, na própria caminhada. Então, aos ansiosos de plantão, é só por hoje. É um dia de cada vez. Como? E viveu como? Viva um dia de cada vez. Para! Sarina, perguntar o como. É um dia de cada vez. Só por hoje. Milagres abrem as portas. Deus abre as portas. Deus opera o milagre. Ele abre as portas. Os milagres abrem as portas que a gente precisa. Mas é a organização, é a gestão que mantém essas portas abertas. Deus ele só vai liberar as oportunidades para vocês quando você estiver preparado, preparada. Então, meu amado, minha amada, o crescimento vai exigir de você muita coragem para você encerrar esses ciclos, para você acabar com essas situações, para você dar um basta. Entendeu, Carol? Muitos não vivem o novo porque se apegam ao que não funciona mais, querem receber o maná de graça, insiste no que já acabou, no que já morreu, tem medo de se posicionar. Não, deixa eu ficar aqui, o quentinho. A fé não é apenas você conquistar. Não é apenas você conquistar a nova terra, o novo território,
mas é para você, muitas vezes, deixar o que passou também. Abrir mão, renunciar. Faça um ato profético aí. Põe a mão na sua cabeça. Eu libero o que não me leva ao meu futuro. Em nome de Jesus. Amém? Agora põe as mãos nos olhos. Senhor, dá-me uma visão como a de Josué. Dá-me as estratégias como a de Moisés, para que eu possa construir o futuro que o Senhor já liberou, em nome de Jesus. Amém? Amados, então quem era Og? O gigante do fim do ciclo. Se você está sentindo essa pressão, quer dizer para você que é o gigante do fim do ciclo. É o último. Amém, Renata? Baçã é a tua terra prometida. Fertilidade é o tempo de colheita, mas é o tempo também de trabalho, de plantio. Vai, planta. Se precisar arar a terra, vai. Quero dizer para vocês que antes da abundância aparece, né, um gigante para dizer o contrário, que é o gigante da escassez, dos problemas, das dívidas, dos relacionamentos, da enfermidade. Antes da autoridade vai aparecer o gigante da intimidação. Para cada área de conquista da nossa vida vai aparecer um gigante antes. Antes da tua grande porta vai aparecer o último obstáculo. Lembra lá da cama de Og, que a Master King Bless, Gold e tantas coisas? Por que que Deus deixou esse detalhe registrado na Bíblia? Sabe por quê, gente? Porque o ferro é o símbolo de uma força humana, da autossuficiência, da dureza, do sistema de controle, do orgulho, do ego. A cama de Og, ele pode representar na sua vida o conforto da estagnação, a zona de conforto de quem é gigante, um ambiente que tenta te convencer a ficar pequeno, fica quietinho, pequeno. E Deus não te chamou para isso. Todo gigante, ele tem uma cama que parece ser confortável, mas justamente a visão morre. Eu pergunto para vocês, meus amados irmãos, onde a tua fé se acomodou? Que área da sua vida você ainda está deitada, prostrada, quando já deveria estar governando? Quanto maior o gigante, mais estratégico é o território, mais próximo está a promessa. Se Og se levantou, é porque a terra prometida está logo ali. Está logo ali. Não deixe que o espírito de intimidação te paralise. A intimidação não é sobre o que você vê, é sobre o que você acredita. Transforme a sua mente. O inimigo, ele não precisa te vencer. Ele basta ele convencer você de que você não pode. Aí é o perigo. E tem alguns sintomas espirituais, né, do gigante Og. Medo de começar algo novo. Viu, Renata? Viu, Rose? Viu, Marcelo? Procrastinação de decisões importantes. Se sabota de forma emocional e profissional. Um complexo de inferioridade.
dúvida constante da própria capacidade, as vozes internas que ficam te dizendo ali, você não pode, você não consegue, não vai dar certo, é tarde demais, já passou o tempo. A intimidação, ela é sempre, a intimidação é sempre maior no momento de transição. Gente, é real isso, é real. Todos os gigantes que eu tive que derrotar, eu sempre percebi isso. O inimigo não luta contra o que você é hoje. Entenda isso. Ele luta contra o que você está prestes a se tornar. E ele acredita mais em você do que você. Que louco isso, né? Então, amados, como quebrar tudo isso? Foque na promessa. Traz à memória aquilo que pode te trazer força. Memória, memória, mente. Foca nas promessas. Foca na voz de Deus, não na voz do medo. Se posicione, não fique passivo. Amém? Fale assim: eu avanço. Eu não recuo. A terra é a minha herança. Então, amados, para esse novo tempo, mapeie o teu território. Renata é o direito, vai, mapeie esse território. Dani, medicina, Lídia, educação. Mapeie esse território antes de você entrar. Rose, Marcelo, Sarina, Juliano Panza. Peça a Deus para enviar as pessoas certas para estar com você, os recursos certos. O que precisa ser movido e removido. Em nome de Jesus, tome decisões alinhadas com o seu futuro, não apenas com o presente. Declare o que você vê em Deus e não o que você vê no aqui e agora. Amém? Josué relembra a vitória sobre Og, antes de distribuir a herança. Porque Moisés venceu, Josué mantém. O que você vai vencer, a próxima geração vai manter. Seus filhos, sua descendência, as pessoas com quem você se conectar. Você vai romper coisas para uma geração. Você está lutando por territórios maiores que você. Moisés, ele derrotou o último gigante. Josué entra na terra prometida sem a sombra daquele medo. Então, antes de viver o novo, Deus elimina aquilo que poderia trazer medo para o seu futuro. É como se Deus dissesse: amados, vocês não vão entrar na sua terra prometida carregando esse terror do passado. Chega, finda hoje os ciclos de intimidação, os ciclos de derrota, de perda, de prejuízo. Amém? Eu quero que você faça um ato profético. Levanta aí da cadeira. Levanta, gente. Vamos lá. Atos proféticos. Palavra de profeta tem que ter ato profético. Amém? Eu quero que você dê alguns passos como forma profética. Como se você estivesse pisando na tua terra prometida agora. Então você vai dar um passo e vai dizer assim: estou saindo do deserto. Vai dar, mas fala em voz alta. Posicionamento, autoridade, ruja. Estou saindo do deserto. Estou rompendo com medo. Estou entrando na terra prometida. E cada passo que você der é uma declaração. Eu avanço para minha herança. Em nome de Jesus. Eu avanço para minha herança. Nenhum gigante vai impedir o que Deus liberou. A promessa é maior que o meu passado. Eu sou chamado para governar territórios. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero orar com você nesse momento, uma oração de governo. Feche teus olhos.
Senhor, nós declaramos que todo o território, nós declaramos, Pai, que todo espírito de intimidação, nós declaramos, Pai, que todo espírito de Og caia por terra agora em nome de Jesus, seja derrotado. Og caiu hoje, em nome de Jesus. O último gigante está no chão, em nome de Jesus. Hoje eu recebo minha mente renovada, minha identidade fortalecida, minha visão ampliada, uma nova estratégia, nova autoridade para governar e uma permanência para administrar e gerir esse novo nível, essa nova terra, em nome de Jesus. Declaro que os caminhos estão abertos, que é um tempo de expansão, abundância e conquista sobre a minha vida. O futuro não me assusta. Nós governamos sobre o futuro com o Senhor. Hoje nós demos passos importantes para mudar tudo na nossa vida. Hoje entramos na nossa terra prometida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Se essa palavra fez total sentido para a sua vida, eu quero te desafiar, no espírito de adoração, a fazer uma oferta para você realmente entrar nesse tempo de governo. Eu quero que você peça para Deus agora, Senhor, qual é a oferta para eu selar essa palavra? Fechar esse ciclo e governar sobre esse novo território. Peça para Deus, amados. Karina, coloca aí. E não hesite, o que Deus colocar no seu coração. Obedeça, apenas obedeça. Quem está no trono do seu coração. Quem precisar dizimar, primiciar, está aí no chat. Se não tem o QR Code para pôr na tela, Karina? Hein? Adriano Santos, Deus tem uma palavra para você. Eu vejo você alcançando um novo território nos seus empreendimentos. Eu vi uma sigla, não sei se é CFO ou CEO, mas é algo que Deus vai te proporcionar um nível maior dentro da área que você atua. No mundo espiritual, você já tem uma patente. É uma patente mais alta do que você está hoje. E Deus te chama para esse tempo, para você alinhar o seu coração ao coração do Pai. Para que você possa, em breve, usufruir dessa patente. Essa patente já foi liberada. E você vai sentir por esses dias como se fosse um peso nos seus ombros. Mas não é um jugo, é a patente que o Senhor está colocando sobre a sua vida. E é algo que vai te levar para uma expansão que você nunca viu ainda. Você tem semeado, você tem lutado, você tem buscado e você tem sentido-se nesse ciclo de Og, vivendo ciclos e ciclos sem viver a expansão. E hoje Deus fala para você, você está aqui por esse motivo, porque hoje esse gigante cai por terra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem for esperto, pega essa palavra para você também. Amados, está aí. Não perca a oportunidade. Faça essa semente. Sele esta palavra que você recebeu hoje. E eu creio e profetizo que nós ouviremos grandes testemunhos desta palavra de hoje e desta semente que você lançou hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Deus abençoe suas vidas, que vocês tenham uma semana incrivelmente abençoada, conquistem novos territórios e vão para cima! Vão para cima, gente! Amém? Deus abençoe vocês, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau!